Então, hoje vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre vigilância em saúde, né? Semana passada a gente deu só uma pequena introdução, né? E uma leve discussão em algumas coisas, e hoje a gente vai entrar em vigilância em saúde, e na segunda parte da aula a gente entra falando um pouquinho mais sobre doenças, principalmente, então, nos dois tipos, né, que a gente consegue visualizar, que são as transmissíveis e não transmissíveis, né? Vamos lá. Falando em vigilância de saúde, né, ela está relacionada a todos os modos de viver e adoecer, né? É bem engraçado esse termo, né? Então, se a gente usa muito na saúde, né, que o inverso da saúde, o inverso do termo saúde seria doença, né? O adoecer. Então, por que adoecer? Por que as pessoas adoecem, né? E aí é o termo, né? É a pergunta-chave para você ir até o ponto de, vamos dizer assim, saúde, né? Buscar a saúde. Porque sempre a gente busca a saúde, né? E então a vigilância em saúde, ela busca fazer uma análise em locais, épocas, práticas, ações que nós temos dentro da nossa sociedade e como prevenir a ocorrência e a propagação de doenças. Então, eu gosto de usar muito, acho que vocês perceberam lá passada, a caneta, né? Então, como prevenir a propagação de doenças? Então, se a gente pega assim, né? Dengue, uma coisa que a gente vai falar bastante na segunda parte da aula. A dengue, ela teve uma evolução, o vírus da dengue, né? Ele teve uma mutação. Então, como é um problema que a gente tem há muito tempo, né? Foi diminuído, erradicado, e aí voltou. E voltou com grande força na década de 70, só que foi negligenciado em muitos estudiosos da área da saúde falam que foi negligenciado as tomadas de decisões, né? Principalmente por causa da ditadura, e aí começou a tomar uma proporção um pouco maior depois da década de 90. Né? Na década de 90 já se tornou uma proporção grande, mas depois da década de 90 se tornou uma proporção maior, por causa que aí não era só mais o vírus da dengue, né, que era transmitido, mas teve as suas mutações ali com o chikungunya, o zika vírus, então teve umas evoluções ali que o mosquito Aedes aegypti começou a transmitir, né? Então a gente entender as ações, por que dessa propagação que foi muito maior depois da década de 70. Então isso é importante. A vigilância em saúde tem que ter os estudos para tentar minimizar essas situações, né? E trazer uma qualidade de vida, né? Então, a vigilância, ela faz vigilância e controle, quando a gente fala do termo, né, de doenças transmissíveis. Então, doenças, por exemplo, a dengue é uma doença transmissível, porém, ela não é transmissível de homem para homem. Homem, mosquito, homem, né? Então, sempre tem um agente ali transmissor, que é o mosquito. De doenças e agravos não transmissíveis, e aí essas doenças e agravos não transmissíveis, a gente se refere muito a acidentes, a gente se refere a uma violência que existe na sociedade, a gente vê muito isso hoje, né? Violência, a gente entende desses doenças e agravos, comportamento da sociedade, né? Então, é a situação de saúde, a saúde ambiental, saúde do trabalhador, a vigilância sanitária. Por exemplo, aqui no caso, saúde ambiental, muitos estão discutindo essas queimadas que a gente está tendo em grande proporção ali na Amazônia e no Pantanal, né? Na Mata Atlântica, na verdade, né? Na Amazônia ali vem crescendo muito, e agora por causa da seca, que também é decorrência das queimadas na Amazônia e mudanças climáticas,
teve várias queimadas, né? É um período de queimada, só que isso aumentou muito, de forma muito abrupta, agora na parte da Mata Atlântica, e agora existe um risco de saúde que estão sendo estudados, né? Devido ao ambiente que está mudando e vai mudar ainda mais por causa dessas queimadas. Então é bem complexo, é muito complexo assim. Às vezes as pessoas não levam a sério o que está acontecendo e levam como se fosse segunda-feira, mais um dia, né? E a gente tem que entender que isso terá repercussões no futuro. E o futuro, quando a gente fala futuro, muita gente pensa, daqui a 100 anos eu nem estarei vivo para ver isso. Não, é no futuro que eu digo assim, ano que vem, 2 anos, 3 anos, isso terá repercussão. Já estamos tendo repercussão, né? Na década de 90 já se falava do aquecimento global e não era levado a sério. E a gente vê agora já os efeitos, né? Isso nessa última década, a gente viu muitos efeitos desse aquecimento global, né? Eu estava esses dias explicando para minha mãe o que é o aquecimento global, porque tem muita gente que fala assim, né? É aquecimento, mas tá um friozão e o que tem a ver? Aquecimento global. Ela não entende o termo, né? Quando a gente pensa, aí eu estava explicando de forma mais simplória, vamos dizer assim, para minha mãe poder entender e ela associar com o que estava acontecendo. Então, se a gente pensa assim, uma água, quando ela aquece a água, ela está passando por uma temperatura muito elevada, ela está passando por mudanças no seu formato químico ali, né? E ela chega a ficar numa fase de líquido para gasoso. Então, eu expliquei para ela assim, o aquecimento é como se fosse uma mudança muito grande, é uma mudança de estado, no caso da água, aquecendo a água, é um estado de mudança. Não é questão que a água aqueceu e ficou quente, mas é um estado de mudança. Então, e ela vai para um extremo. Então, é isso que é aquecimento global, é o extremo das coisas, é um estado de mudança. Então, quando é frio, é muito frio. Quando é calor, é muito calor. E esse estado de mudança é o que a gente percebe nesses 2 últimos anos. Eu não sei se vocês perceberam, né? Por exemplo, janeiro, a gente teve pouco período de chuva. Geralmente, janeiro é um período chuvoso, né? Janeiro, fevereiro e março. Março já vai diminuindo bastante, né? Mas é sempre dezembro, janeiro e fevereiro. E o que acontece? A gente não teve pouquíssimos períodos ali de chuva em janeiro, dezembro. Aí quando chegou fevereiro, era um dia assim que de repente caiu o mundo. Era um dia que era uma chuva que esse ano a gente teve uma que parou São Paulo, todas as cidades de São Paulo ali. A gente teve ano passado que teve uma que foi bem depois pós-carnaval, se eu não me engano, que caiu o mundo, que não tinha como você chegar em nenhum lugar. São Bernardo foi muito atingido, São Bernardo, Santo André, São Caetano, Diadema, foi muito atingido, foi mais atingido do que a cidade de São Paulo. E é uma chuva assim que chove em um dia, o que é para chover em 3 semanas, em um mês. Isso é o aquecimento global, é o extremo das coisas. Vai chover? Vai chover. Só que vai chover tudo em um dia só. É bom? Não é bom, porque a gente não consegue coletar essa água para as represas, a gente não consegue coletar essa água para reutilização e até mesmo as destruições que vai fazer, porque vai chover muito e não tem evasão da água, não tem como essa água fazer o escoamento de forma positiva, porque é muita água. Então, o que acontece? Começa a ter enchentes novamente, começa a ter destruições de lares, porque a água vai levantar, vai subir. Então, o aquecimento global é isso. E isso vai gerar problemas de saúde? Com certeza. Pessoas que quando tem uma enchente, a água invade a casa de pessoas, elas ficam ali com contato com a água contaminada, porque essa água ela entrou em contato com esgoto, entrou em contato então com fezes humanas,
entrou em contato com fezes de animais, né? Eu ia falar outros animais, realmente, o ser humano é um animal, né? Entre em contato com uma água contaminada, o risco de doença é muito alto. É, o risco de contaminação é altíssimo. Fora que assim, ainda pode ter demolições por causa da chuva, pessoas se machucarem, o corpo de bombeiros tem que ficar fazendo toda a tramitação, e aí corre risco também do corpo de bombeiros ter algum acidente. Então, é perigosíssimo essas mudanças climáticas. Eu estou falando de forma bem simplória aqui. Mas, fora que assim, a gente tem um frio extremo, que nem a gente está tendo agora. Tem dias que está muito frio, de repente tem dias que estão um calor, né? E aí teve semana passada, semana retrasada, né? Que teve 9 graus, 8 graus, fora a sensação térmica, né? Isso no termômetro, mas a sensação térmica era abaixo de 5. E teve pessoas que, em situação de rua, que morreram. Fora que às vezes tem outras pessoas que morreram que a gente não sabe. Então, o extremo é muito perigoso. Esse extremo, né? Esse aquecimento global. Isso está relacionado com a saúde ambiental também, né? Então, existe sim um cuidado, a gente precisa ter um cuidado, mas é muitas vezes negligenciado por órgãos que conseguiriam fazer, né? E aí é complexo demais isso, né? Alguns termos ali, para a gente poder entender também, quando eu falo assim, doenças e agravos, né? Agravos são condições que acarretam dano à saúde, lesões. Então, um acidente é um agravo, são condições ali que pode acarretar uma lesão, né? Uma lesão irreversível, que não tem como voltar assim, é uma amputação, uma fratura na medula, e lesões reversíveis, né? Que aí com tratamento adequado ela vai conseguir se recuperar, né? Fatores de risco, que aumenta a probabilidade da ocorrência de agravos e doenças. E esses fatores de riscos, a gente pensa assim, quando existe um acidente, ocorre um acidente, uma das primeiras coisas que a gente tem que ter quando faz um trabalho de primeiros socorros é analisar o local. Muita gente fala assim, não, a primeira coisa você tem que ligar para o corpo de bombeiros, para a polícia, para o SAMU, você tem que ligar. Não, primeiro de tudo você tem que fazer uma análise rápida do ambiente. Por que essa análise rápida? Porque às vezes você está no momento ali em ligação que você vai se distrair. E se você estiver sozinho, se o ambiente ainda estiver gerando risco, ainda existe fatores de risco ali que você pode se acidentar. Porque, por exemplo, foi uma colisão de um veículo e a via continua passando outros veículos e pode acontecer um outro acidente, pode ter o quê? Aqui teve aquele acidente numa via no sul, fugiu da cabeça o termo, que é a colisão de vários veículos, né? E teve até um caminhão. Engavetamento. Engavetamento, isso, obrigado. Aí pode ter um engavetamento. Então, assim, você ali às vezes está fazendo uma ligação que corretamente, não estou falando que está errado, você está fazendo uma ligação, mas você tem que fazer uma análise de fatores de risco que podem gerar, porque assim, às vezes fazer a sinalização enquanto você está fazendo a ligação, fazer a sinalização da via para evitar outros possíveis acidentes, né? Então, isso também é importante, a gente tem que ter. E isso, muitas vezes, tem que ser treinado. A sociedade precisa treinar isso. Porque é chocante. Você vê um acidente, você, às vezes, entra em um estado de choque. Você se trava. Então, você, às vezes, sabe tudo o que tem que fazer, mas aí você entrou no estado de choque. Por isso que o Corpo de Bombeiros sempre está treinando. Por isso que empresas sempre fazer treinamento de brigada de incêndio, para sempre ir treinando aquelas equipes para que eles não tenham nenhuma situação que eles entrem em estado de choque, que seja algo tão assustador que eles travam, né? Vamos dizer assim, vai. Então eles saibam fazer todos os procedimentos corretos para tentar minimizar ainda mais os fatores de risco ali, né? Risco sanitário, que é a probabilidade de ocorrência de eventos adversos, né?
e aí são desfavoráveis à saúde da população. E esses eventos adversos, a gente pode ter um exemplo lá da cervejaria em Minas Gerais, que estava tendo uma contaminação ali por um vazamento, que estava misturando uma substância totalmente tóxica dentro da cerveja, e as pessoas estavam com problemas gravíssimos renais, até a ponto de o órgão ali parar de funcionar. Né? Então, é um risco sanitário ali, né, de contaminação. E ela pode ocorrer relacionados a produtos, serviços, meio ambiente, produção. Então, ali, esse exemplo da cervejaria é a produção. Ali teve uma contaminação durante a produção. Tem muito ficou se especulando, foi intencional. Não, eu acredito que não foi intencional. A própria polícia, fazendo as investigações, né? A Polícia Civil de Minas Gerais fez as investigações e concluiu que não foi intencional, mas faltou uma fiscalização adequada, né? Uma análise adequada da toda a produção para evitar riscos, né, sanitários. Então, falando assim, referente à vigilância epidemiológica, né? Então, é o conjunto de ações que possibilita conhecimento necessário para a gente fazer o quê? Detectar a prevenção de qualquer mudança. Então, eu vou grifar aqui, que eu achei importante. E a gente percebe no próprio coronavírus, né, que epidemiologistas eles fizeram uma análise assim, muito grande, muito complexa sobre o vírus, com informações, tentando entender da onde que surgiu esse vírus, se existia um risco de recontaminação, né? Posso dizer esse termo bem chulo, né? Que não existe, vamos dizer assim, de contágio novamente, a pessoa ter um segundo contágio. Então, é um estudo epidemiológico de por que chegar à conclusão que o isolamento social era a medida mais segura que existia, que existe até então, né? Porque com os estudos ali epidemiológicos, eles chegaram à conclusão que as pessoas precisavam manter um distanciamento social. E quando a gente fala de distanciamento social, gente, só para a gente ficar muito claro, não é só você ficar na sua casinha, quietinho lá e distante de todo mundo. O isolamento social é a utilização de máscara, é a higienização das mãos, lavar as mãos com sabão, usar álcool em gel quando preciso e necessário, quando você não estiver, às vezes, em casa. Por quê? O isolamento social não é só ficar em casa, mas se for necessário sair para ir no mercado, para ir fazer compra, para ir trabalhar, mas é manter os cuidados adequados, utilização de máscaras, higienização adequada, não ficar pondo a mão no rosto, coçando o olho, não pôr a mão na máscara, evitar aí manter um distanciamento entre as pessoas, né? Não ficar tão próximo das pessoas, né? Eu vi um caso, foi irônico assim, né? Seria irônico se não fosse trágico, né? Era uma menina que ela estava dando depoimento no programa da Fátima Bernardes. Ela estava dando depoimento falando assim que saiu com um rapaz durante o período que a gente estava mais intenso de isolamento ali, que foi entre abril e maio. Ela saiu com o rapaz, conheceu na internet, saiu com o rapaz e o rapaz estava com o coronavírus, né? E ela se contaminou porque elas tiveram uma relação íntima, né? Eles saíram para ter uma relação íntima. Ela se contaminou, ficou doente. O rapaz depois adoeceu, depois ela adoeceu depois dele até. E depois, nunca mais vou sair com ele porque eu fiquei insegura. E como se a culpa fosse só dele, né? Mas ela também está errada, porque ela concordou em sair. Mas ele estava doente e não falou nada. Pô, estava incubado o vírus ali. A gente sabe como o vírus funciona. E ele está incubado. Ele não tem os sintomas, mas ele vai contaminar, né? Ele estava até então numa fase assintomática, vamos dizer assim. Então, esses são os cuidados que as pessoas às vezes querem manter a sua rotina, mesma forma de agir, e é um período que a gente precisa dar
colocar o pé no freio e com mais calma, para não ter contaminações ali, entender que epidemiologistas, né, essas equipes, eles estão fazendo todo um trabalho de pesquisa para fazer a detecção e a prevenção, e quais as mudanças sociais que precisam existir para que não ocorra agravos da saúde, ali, que não ocorra contaminações, né? Então, ela condiciona a saúde de indivíduos e da coletividade. Então, é tudo que a gente está discutindo aqui, né? Relacionado a esses cuidados dentro, por exemplo, do coronavírus. Se a gente pegar a dengue novamente, né? Quais os cuidados, as pessoas cuidarem para não terem foco do mosquito, porque, mas o mosquito, se o mosquito não tiver contaminado, realmente, ele não vai contaminar ninguém, porque ele não está contaminado. Mas o mosquito é o principal transmissor. Às vezes a pessoa está contaminada e um mosquito ali que pegou o vírus dela ali, o vírus da dengue dela, por exemplo, vai sair contaminando um monte de gente. Então, tem que existir esses cuidados assim, para esse mosquito não proliferar, para esse mosquito não virar vários mosquitos ali com água parada. Então, tem que ter os cuidados, né? Aqui, isso é importante, ó. Propósito para recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças e agravos. Então, é tudo essas medidas que a gente teve, tudo de distanciamento social do coronavírus, é tudo que os epidemiologistas indicaram, passaram. Tanto que, com outros estudos, eu estava vendo isso no Jornal da Record não, Jornal da Cultura, né? O Jornal da Cultura, aí tinha um epidemiologista falando que muita informação que veio da China, no começo eles falam assim, todo mundo tem que ser entubado, independente se está no estado grave, se está no estado simples, só que não pode colocar respirador comum, tem que ser entubado, porque se colocar respirador comum, ela vai sair, né? Vai sair naquele vapor ali que ela está respirando, ela vai respirando, então não é interno, não é uma tubação que vem interna, mangueirinha ali no pulmão, ela fica aqui na frente dos lábios, né, no rosto, entre o nariz e a boca. Aí ela pode contaminar outras pessoas que estão ao seu redor, porque o vírus vai ser propagado. E aí, quando chegou essa informação, quando o vírus chegou na Europa, ali na Itália, Espanha, França, Alemanha, eles falam assim, não, mas não tem condição de fazer isso, entubar todo mundo, porque a gente não tem material para isso. Um dos grandes problemas do combate ao coronavírus é material. Chegou uma hora que não tinha material. Como você vai entubar todo mundo, sendo um estado grave ou não? E aí eles começaram a fazer mais estudos e perceberam que mesmo se você colocasse aquele respirador, ajudaria pessoas que não estão em estado grave e não aumentaria o risco de contágio ali, porque se as pessoas mantivessem todo o IPI, os médicos, os enfermeiros, mantivessem todo o IPI adequado. Então, quer dizer, lá eles estavam fazendo isso porque eles tinham material, né? Como foi o primeiro, ainda tinha material. Aí, quando foi para outros países, que começou a tomar uma proporção mundial, começou a faltar material. E aí não tinha como fazer essas coisas que os chineses estavam fazendo. Então teve que fazer um sistema mais restrito, mas mesmo assim que funcionando, né? Que estava funcionando. Tem como funções, então, coletar e processar dados sobre ocorrências e agravos de doenças. Pensa no Zika vírus, quando eu falei semana passada do exemplo do Zika vírus, né? E foi um trabalho bem forte ali, que começou a ter, existe, quando você tem certas patologias bem específicas, existe todo um banco de dados que registrado, e aí eles fazem como se fosse um comparativo. Então, assim, por ano no Brasil nasce crianças com. Ai, caramba, toda vez eu esqueço da palavra. Microcefalia.
tantas crianças por ano no Brasil. E aí eles fazem um mapeamento, ó, na região Nordeste, em média é tanto, na região Norte, em média é tanto, na região Sudeste, em média é tanto. Então tem esses mapeamentos que eles fazem para fazer um controle, vamos dizer assim. Quando começou a ter muito registro no Nordeste, ali em Pernambuco, acendeu-se o alerta, falou assim, opa, tem algo errado. Né? Os médicos lá começaram a registrar, ó, tá nascendo muita criança com microcefalia, e não é normal, não é o normal que a gente existe. Então, os epidemiologistas registrados ali, todos que trabalham no Ministério da Saúde, começaram a fazer uns estudos, investigação quanto a isso, né? E aí chegou à conclusão que era uma mutação, um vírus, o Zika vírus, que estava sendo transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Aí fala, não, mas aí os europeus começaram, não, vocês estão malucos, porque aqui a gente também está tendo um surto, e não é isso. Aí os brasileiros, né, mostraram por A mais B, mostraram todos os estudos, tudo que a pesquisa que foi feita, e como conteram isso e conseguiram reduzir absurdamente. Foi uma coisa que estava tomando uma proporção grande e antes de tomar uma proporção descontrolada, eles conseguiram manter de forma bem eficiente assim os casos. E aí o que acontece? Diminuiu os casos. E o Brasil foi super elogiado, teve estudos sendo publicados em revistas super conceituadas, os europeus até falaram assim, não, o Brasil está certo, as pesquisas foram muito bem aplicadas, então foi algo notório assim, do país, né? Então elas oferecem recomendações sobre as medidas de controle, como devem ser feitas, né? Promover ações de controle para que não exista a propagação de doenças, avaliar o impacto das medidas adotadas, então todas as medidas que foram adotadas, eles fazem uma avaliação para ver se teve uma redução dos casos, teve uma redução de contágio, teve uma redução da manifestação dessas contaminações, e aí divulgar essas informações pertinentes para que continue sendo feita ou que façam mudanças, né? E o objetivo da vigilância epidemiológica, né, é fornecer continuamente informações atualizadas, bem como orientação técnica aos trabalhadores de saúde que necessitam tomar as decisões e planejamentos no combate a essas doenças. Né? Então, essas informações que a gente tem diariamente vêm de grupos epidemiológicos do coronavírus, né? Por quê? Os médicos, os enfermeiros, toda a equipe da saúde, todos os profissionais de saúde, fisioterapeutas que fazem a intubação, né? Fazem todo o processo ali de intubação. Essas equipes precisam de informação. Eles precisam de informação para fazer um planejamento, fazer uma distribuição melhor das suas equipes, das suas ações, né? Então, essas informações devem ser fornecidas, atualizadas diariamente, se possível. Se não diariamente, mas semanalmente, para que as ações sejam feitas corretamente. Né? Isso é muito importante. Deixa eu tirar aqui. E aí a gente tem a vigilância sanitária. Né? A vigilância sanitária propõe e executa ações capazes de eliminar, vou colocar aqui, anotar, capaz de eliminar, minimizar ou evitar riscos à saúde. E está muito relacionada por meio de intervenções identificáveis relacionadas ao meio ambiente, à produção e circulação de produtos e serviços de interesse à saúde. Né? Então, controle de bens de consumo que possam ser direto ou indiretamente interferir na situação de saúde das pessoas, né? Como a produção ao consumo, por exemplo, um alimento, uma bebida, o controle de como é feito, que nem eu falei, eu dei o exemplo da cervejaria, né, em Minas Gerais, quem faz o controle é toda a equipe de vigilância sanitária, né? Serviços prestados relacionados à saúde, então, hospitais, clínicas, centros de estética, né? Clubes e academias. A vigilância sanitária faz todo um acompanhamento, tem que ter um alvará de liberação desses locais,
tem que ter fiscalização periódica, né? Para que esses serviços prestados sejam prestados com a melhor condição, né, sanitária possível, a melhor condição possível ali de ofertar aos seus clientes, consumidores. Exerce papel fundamental junto a outras políticas, né, que possibilitam proteção e promover a saúde, regula a produção e comercialização de produtos que podem causar danos à saúde da população, então medicamentos, que nem eu falei, né, alimentos, bebidas, refrigerante, por exemplo, bebidas alcoólicas, faz todo esse controle e regulação desses produtos, né, para a comercialização. Analisar a situação de saúde da população, articulando um conjunto de ações que garantam a integridade da atenção. Então, vou até marcar aqui, ó. Ter essa abordagem tanto individual como de forma coletiva, né? Pensando aqui em vigilância de saúde, um exemplo que eu gostaria de dar para vocês, até mesmo vigilância sanitária, né? E vigilância epidemiológica, os casos de tabagismo no Brasil. Todo esse combate que teve do tabagismo, que reduziu absurdamente, né? E o Brasil é estudado por outros países como que a gente conseguiu reduzir os casos de tabagismo, de fumantes, de forma tão abrupta, de forma tão grande em relação a outros países que fizeram as mesmas medidas. Outros países que aumentaram impostos, aí fazendo com que o produto ficasse mais caro, colocasse informações lá no cigarro, proibições comerciais. Como que esses países fizeram a mesma coisa que o Brasil e não conseguiram ter a redução igual o Brasil teve? Vocês têm mais ou menos uma ideia por que isso? Um de cada vez, tá, gente? Pode falar um de cada vez, sem problema. Eu acho que tudo isso passa pela educação e pela conscientização de que o tabagismo faz mal à saúde, né? E o governo tem, né, principalmente, tem muito interesse em fazer esse tipo de campanha, porque cuidar de uma pessoa que tem problemas decorrentes do tabagismo é muito caro. Isso mesmo, isso aí, é verdade. O que você falou de educação é muito importante, que educação é muito ampla, né? Muito E ampla. educação é nossa postura, nossa visão da sociedade, é nossa visão do outro, né? E a Sim. nossa cultura e educação, ela é assim, as pessoas, por exemplo, né? Alguém acende um cigarro na frente do ponto de ônibus ali, esperando o ônibus, alguém acende um cigarro. Todo mundo olha para essa pessoa com uma cara feia. Ninguém vai falar nada, mas todo mundo olha com a cara feia, né? Principalmente se essa pessoa está fumando e o vento leva a fumaça até você. Aí você fica mais bravo ainda, né? Aí essa pessoa ela já se toca, ela se afasta, né? Ela acende o cigarro mais afastado do ponto de ônibus. E isso está relacionado com a nossa cultura. Como a gente reage a isso? A gente, pô, não, calma aí, você vai fumar? Beleza, mas fuma lá pro lado de lá, né? Ah, você vai, pô, fumar do meu lado aqui? Eu vou respirar essa fumaça também. Eu odeio o cheiro de cigarro. Ah, eu não gosto. Tem gente que a gente vai preencher uma ficha, às vezes, de relacionamento. Olha isso. Eu nunca entrei no Tinder, tá, gente? Mas, por exemplo, no Tinder, eu não sei se tem isso no Tinder, mas eu sei que outros sites tinham. Ah, é fumante? Aí coloca lá que é fumante. No Facebook eu lembro que tinha isso também, no Orkut tinha isso. Se a pessoa é fumante, ela coloca. Porque se a pessoa às vezes quer um relacionamento, aquela pessoa fala assim, ah, não, ela é fumante, eu não quero não. A gente tem essa cultura. E isso está relacionado com a nossa educação, está relacionado com nossas ações. Então, isso vai refletir na redução do tabagismo. Pessoas que não beijo ninguém que fuma. Ah, aquele gosto de cigarro, a pessoa pensa assim, né? A pessoa tem essas atitudes.
Fora, e aí entrando no que nosso amigo falou, e eu acho muito importante isso, antigamente o cigarro era visto como coisa chique, né? Você pega filmes de Hollywood que a mulher ficava assim, né? Segurando aquele cigarrete, assim, aquele canudo enorme e o cigarro na ponta, né? No Chaves tem aquela Dona Florinda lá, quando ela participa do Chapolin, aí dos vilões ela fica lá, né? Com o cigarro. Era bonita, era chique uma pessoa que fumava. E essa cultura se propagou por muito tempo, em todos os países, porque a gente tem muita influência norte-americana, influência americana. A gente é muito influenciado pelos americanos, pelo cinema americano. A gente é muito influenciável por eles. E aí, muitas pessoas começaram a fumar por causa disso. E isso foi se perdendo, essa coisa assim. Por que foi se perdendo? Não por causa de Hollywood que mudou. Hollywood foi obrigado a mudar. Filmes que mostravam pessoas fumando, ela já tomava uma outra classificação do governo. Por quê? Chegou um momento que os governos, com os estudos epidemiológicos e sanitários, começou a perceber o quê? O cigarro causava várias doenças, vamos dizer assim, vamos resumir, câncer, vários tipos de câncer. Câncer na língua, garganta, pulmão, traqueia, onde passava fumaça ali podia causar um câncer, né? A pessoa ficava mais suscetível a desenvolver uma célula cancerígena. O que acontece? Os hospitais começaram a aumentar muito o índice de pessoas com câncer e o tratamento se apresentou caro. É um tratamento caro, os medicamentos, o tratamento dessas pessoas é caro. Fora o que ela gera dentro da sociedade, que são pessoas que vão morrer de forma precoce, que teriam mais tempo de vida, e elas deixam famílias, mexe com a economia das famílias, mexe com a economia de uma cidade, de um país, é bem complexo isso, é uma coisa muito grande. Então, o que acontece? Resumindo, os governantes começaram a ver que não valia tanto a pena o que era arrecadado de imposto com o cigarro e o que era gasto devido ao cigarro, né? As doenças causadas pelo cigarro. Então, assim, gastava mais do que arrecadava. O que os governos mundiais começaram a fazer? Calma aí. Se a gente estava ganhando mais do que gastava, beleza. Põe a galera para fumar, vamos ganhar dinheiro com o imposto. Só que chegou uma hora que isso se inverteu. Quando inverteu, os governos falaram assim, não, vamos combater. Vamos combater como? A gente vai proibir o cigarro? Não, proibir não vai dar certo. É um imposto bom. Vamos aumentar os impostos do cigarro e vamos tentar fazer com que as pessoas reduzam a utilização. Por quê? Se as pessoas vão contribuir, isso é mirabolante. Se as pessoas vão pagar mais imposto, a gente vai arrecadar mais. Só que se pessoas pararem de usar, diminuir o uso, a gente vai arrecadar o mesmo tanto de imposto, sendo que poucas pessoas vão utilizar. Então, esses gastos, a gente consegue reduzir esses gastos com pessoas doentes. E aí foi esse combate mundial, né? Só que o Brasil, ele acabou adotando isso de forma cultural. Então, reduziu absurdamente o número de fumantes no país. Reduziu muito, muito grande, assim. Foi uma redução muito grande. E isso relacionado, os combates que existem, estão relacionados de forma econômica e não social. Infelizmente, esse combate foi mais relacionado a valores econômicos, porque o mundo todo começou a arrecadar menos imposto e gastar mais com o tratamento de saúde do que de forma favorável assim à saúde, pensar em qualidade de vida e saúde. Então, existiu esse combate que nós brasileiros acabamos adotando de uma forma muito forte culturalmente e aí reduziu de forma muito grande, né, ao tabagismo no país. Acho que é isso. Se tiver alguma coisa que vocês quiserem complementar também, pode falar, fica à vontade, mas acredito que seja isso aí. Ô, E é Eloísio, bem... Pode falar. Esse negócio que você estava falando aí com relação ao tabagismo é bem legal. Mas eu fico pensando, às vezes, por que que eles não fazem isso também com o álcool, né? Porque o álcool é uma droga lícita, né? Mas, assim, Sim, a indústria da bebida, ela gera muito imposto, muito emprego, mas ela sim, gera muita desgraça também, né?
Sim. A gente tem aqui vizinho a nós, a cidade de Diadema, que implementou a lei seca já tem uns 10 anos, que os bares não podem ficar abertos depois das 11 horas, né? Então, isso provou que diminuiu muito os índices de violência na cidade. Os índices E de violência Diadema era uma cidade bem violenta, né? era uma cidade bem violenta. Com o fechamento dos bares a partir das 23 horas, diminuiu muito os índices de violência, né? Então, algumas coisas ainda podem ser feitas com relação também ao álcool, porque por trás do álcool tem um monte de coisa, tem Sim. briga familiar, tem morte, tem violência, eu vou falar acidente de trânsito, mas eu nunca considero uma pessoa que provoca um acidente por trás de um volante estando embriagado como um acidente. A pessoa assumiu um risco, então para mim isso deveria ser modificado. Não pode ser considerado como um acidente. A partir do momento que a pessoa ingeriu álcool e está atrás de um volante e provocou um acidente, causando dano a outros, como morte ou não, a pessoa deveria ser enquadrada como um crime, não como um acidente, né? É. Então, assim, muitas outras coisas ainda poderiam ser feitas para a gente diminuir essa questão da violência, principalmente do que a gente vive aqui, da nossa violência urbana, né? Eu acho que ainda tem muita coisa ainda a ser feita. E talvez algumas coisas pudessem ter esse caminho aí. Eu não sou contra a bebida, de forma alguma. O que eu sou contra é os excessos e alguns problemas que isso traz, né? Sim. Eu concordo plenamente contigo. Eu também, assim, eu acredito que existe sim um excesso no uso do álcool. E aí é muito complexo, assim. Lendo algumas coisas que eu já li, analisando por alguns pontos, fazendo uma reflexão muito grande, assim, que eu busco fazer. O álcool, por exemplo, ele é algo milenar, né? A utilização do álcool, quando o ser humano conseguiu fermentar algo ali, né? E se tornou uma bebida alcoólica, as sociedades mudaram, né? As sociedades, elas mudaram ali também. E o comportamento do ser humano frente ao álcool existe uso. Grécia Antiga, antes de Cristo, há muito tempo, você vê na China com, se eu não me engano, arroz, fermentação pela água do arroz, por outros líquidos ali. Então, assim, é milenar o álcool, assim, a utilização do álcool como bebida na sociedade. E na Grécia Antiga, Platão, Sócrates já falava do excesso, né? Que as pessoas às vezes se bebiam ali e ficavam descontroladas e não poderiam ficar. Isso é bem curioso, né? Então, assim, a questão que eu vejo tem a cultura, né? Cultural, educação. E aí, se você pega assim outras questões, por exemplo, da mídia, a mídia quando reporta um acidente com uma pessoa alcoolizada, ela trata como um acidente e as pessoas começam a tratar como um acidente. Então deveria também ter uma mudança midiática de tratar essas pessoas, que eu também concordo contigo, a pessoa bebeu, ela pode beber, isso a gente tem um livre-arbítrio, a gente pode beber, não tem problema nenhum, gente. A questão é moderação. Você vai dirigir? Não bebe. É perigoso. Não tenho nem que falar assim, já está mais do que comprovado. Precisa já estar mais do que comprovado porque a gente insiste em dirigir embriagado, sabe? Então, ela assumiu um risco. Todo mundo sabe que dirigir embriagado vai dar merda. Você não tem as funções adequadas. Então, muito arriscado. Mas eu só vou até ali. É coisa de 5 quilômetros. Tem muitos estudos que mostram que a maioria dos acidentes acontecem próximo de casa porque as pessoas relaxam, elas estão tranquilas. Já estou chegando perto de casa, tira o cinto de segurança, né? E aí acontecem grandes acidentes por causa disso, porque a pessoa para de ter aquele momento de vigília, de cuidado, mais atenção ao volante. Então imagine isso alcoolizado, é perigoso.
Então, assim, ainda é muito cultural também nosso. E o combate também tem que ser de proporções totais. Quando eu digo totais, é governo querendo mudar, porque o governo também parece que não tem interesse em mudar por causa do imposto, que é vantajoso. Sociedade tentando mudar e falar assim, não, vamos respeitar. Porque, assim, se existe um respeito de todos os lados, a coisa funciona, a coisa vai acontecer. Pensem assim, do tabagismo, foi isso. Pensem agora, no momento que a gente está vivendo, dessa pandemia, eu olho muito essas lives, né? Eu não assisto mais, na verdade. No começo eu até estava assistindo umas lives ali, depois eu larguei de mão, assim, não assisto live. Porque começou muito álcool, incentivo ao álcool, aí teve gente que falou assim, mas pô, o cara não pode beber na live? Pô, poder beber ele pode, o problema é dele, cada um com seus problemas, né? A questão é o que ele está fazendo, né? Ele ficar colocando, incentivando outras pessoas a beberem, falando, aqui a gente vai sair daqui só na madrugada para todo mundo ficar bem louco. Ou tipo assim, você desrespeita, você induz a pessoa à bebida. Se ele quer beber, ele beba e ele fala, mano, eu tô bebendo, gente, beba com moderação, não vai seguir meus exemplos. Agora não, ele quer incentivar, aí já vira palhaçada. Para mim, na minha questão, né, culturalmente e educacionalmente, eu falo que para mim vira palhaçada. Então, assim, isso é cultural. As pessoas começaram a assistir lives e falam assim, pô, vamos beber, vamos encher a cara. E não é assim, gente. Beleza, se você tá na sua casa, beleza. Agora tem gente que começou a reunir a galera dentro de casa no momento de isolamento social, reunir a galera em casa e falar assim, vamos beber, vamos fazer uma festa. E aí já quebrou todos os protocolos. A pessoa vai começar a beber e vai, eu só posso beber se eu for na casa de um amigo, se eu for beber num bar. Aí como você volta? Você volta de Uber? Não, eu volto dirigindo, porque eu fui de carro, eu vou voltar de carro. E aí começa os problemas, né? E eis o risco. Então, assim, precisa ter interesse de prefeituras, Estado, governo, para que as coisas funcionem. Existe uma mudança, só que ela foi tão sutil, sutil demais, que as pessoas não perceberam. Por exemplo, comercial de bebida alcoólica não pode acontecer comercial nenhum durante o dia. É só depois das 22 horas. Aí depois passou a ser só depois da meia-noite, comercial de bebida alcoólica. Não sei se vocês perceberam, mas teve uma mudança. Pessoas bebendo, por exemplo, às vezes aparecer a marca por causa da. Mas se aparecer a marca num jogo de futebol, não, aí não tem problema. Não pode aparecer a pessoa lá com um copo de cerveja, bebendo uma cerveja, bebendo uma cachaça, né? Não pode. Então essas mudanças tiveram, igual o cigarro mudou, o cigarro fez isso. Era proibido o comercial de cigarro até meia-noite e só passava na madrugada. Eu lembro muito comercial da Marlboro, passando na madrugada, que era cavalo, Fórmula 1. Eu lembro muito disso, comercial passando na madrugada. E aí a gente percebe assim, existe uma mudança, só que também tem que ter uma mudança social, cultural, as pessoas mudarem também. E aí existe uma resistência das pessoas em mudar. Então isso é complexo. Acho que assim, a discussão do álcool, a gente vai discutir isso por ainda a nossa sociedade vai discutir ainda por muitos anos assim, porque existem comprovações epidemiológicas mostrando várias doenças, doenças coronarianas, doenças então cardíacas, né, do coração, coronarianas, doenças metabólicas, diabetes causadas ali por excesso de álcool. Existem várias doenças, câncer, aumento da incidência de células cancerosas. Existe um monte de doenças relacionadas ao excesso de álcool. Existe um monte. A gente sempre brinca falando ai, caramba, do fígado, né? Não é hepatite. Eu tô com a memória muito ruim. Preciso comer o ômega. Como que é? Cirrose. Cirrose. Que é a degradação do fígado, né? A cirrose o fígado, ele vai começando a se degradar. E o estado de degradação já é o estado final, né? Vamos dizer assim.
Na verdade, o fígado, ele começa, ele faz uma espécie de filtro. Pensa numa esponja, o fígado. E ele começa a ter acúmulo de gordura e ele começa a obstruir uma região, porque não tem mais como ser filtrado ali, porque é aquele acúmulo de gordura. Só que ele faz isso em várias regiões do fígado, até que sai no fígado todo. E a pessoa começa o fígado não funcionar adequadamente e ela começa a inflamar, começa no estado mais avançado, que fica muito similar à hepatite, que a hepatite vai fragmentando, né, o fígado. Ela começa até se fragmentar, de tão, às vezes, tão decomposta, que ela está tão danificada que ela está. Ela pode acontecer isso também. Mas a cirrose, eu falo isso do fígado, porque uma vez eu peguei um fígado de uma pessoa com cirrose, naquela exposição que teve do corpo humano, que eles usavam uma espécie de, não formol, mas uma outra espécie de cuidado ali, e aí eu peguei um fígado de uma pessoa com cirrose, e assim, absurdo. Você pega um fígado normal, ele é bem lisinho, assim, você passa a mão, você não percebe nenhuma protuberância. Quando você pega um fígado de uma pessoa com cirrose, você vê um monte de ondulações. Então você passa a mão assim, você percebe essas camadas de gordura, assim, é muito grotesco. E danifica totalmente o fígado. Então, assim, existe um monte de doenças associadas ao álcool. Então, combater isso tem motivo para combater. Fora questões sociais, de brigas familiares, brigas entre vizinhos, traumas psicológicos causados pelo álcool dentro de lares, com crianças, adolescentes, pais que brigam com os filhos alcoolizados, que criam um trauma psicológico na criança. Então, assim, motivo tem. A questão mesmo é a sociedade, os governos, fazer mudanças em geral, assim, querer mudar. Eu acredito nisso. Motivo a gente tem. A questão é as pessoas mudarem, né? É que eu sempre falo, gente, beber, beba, mas com moderação. Até água, se você beber muita água, faz mal, não é adequado. Você cria um acúmulo de água, por exemplo, no encéfalo, você começa a encher, a pessoa fica com dor de cabeça, fica com muita água no corpo, começa a ter aumento da pressão arterial por causa do excesso de água no sangue, do excesso de plasma. Então, até água, se você beber demais, faz mal. Tem que ser adequado. Então, o álcool vai fazer mais ainda esse mal no organismo. Então, excesso faz mal. Vamos beber? Bebe, bebe, deve beber. Sem problema nenhum. Só não exagera, porque é perigoso, né? E aí, lança da situação de saúde. E aí, nesse caso, já são ações de monitoramento constante à saúde em um território nacional, em regiões específicas e municipais. Pensa nessa vigilância da situação de saúde com o Zika, que é esse monitoramento que era feito de nível nacional, regional e municipal. E acabou se detectando um maior número de casos acontecendo ali em Pernambuco, e aí começou a fazer um estudo mais amplo e começou a perceber que não era só em Pernambuco, era em outras regiões também, né? E aí, com isso, entender por que estava tendo esse contágio maior e esse número de crianças nascendo com microcefalia, e aí com o que deveria ser feito, né? Então, tais ações revelam os principais indicadores de saúde, fornecendo informações importantes para um grande planejamento em saúde de forma muito ampla. E aí a vigilância em saúde ambiental, né? Conhecer, detectar e prevenir qualquer variação nos fatores determinantes e condicionantes do ambiente que possam influenciar a saúde humana. Então, o que eu estava falando para vocês, né? Eu dei no comecinho eu falei bastante do saúde ambiental, clima, mudanças que a gente tem, mudanças sociais que vão mudar o ambiente e a gente tem que fazer análises, né? Então, o comportamento da sociedade,
Um exemplo assim, o próprio coronavírus falam que ele teve essa propagação muito elevada, muito exacerbada, pela forma que a sociedade vive, porque a gente vive muito agrupado, a gente vive muito interconectado, interligados. Um vírus que veio lá de um outro continente, continente extremo, as pessoas entravam em contato com essa cidade, saíam dessa cidade, fazendo comércio internacional, e elas propagavam esse vírus para outros países, outros continentes, por causa dessa forma que a sociedade vive. Então, isso também tem a ver ali com saúde ambiental, mudanças sociais, isso também tem a ver, né? Como a gente se relaciona um com o outro, né? E aí também, né, falando de saúde ambiental, ela propôs a fazer o uso de medidas preventivas e de controle em fatores de risco relacionados a doenças, priorizando monitorar a qualidade, por exemplo, da água, consumo humano, do ar, do solo, o consumo humano, como a gente está, essa expansão da sociedade, como a sociedade vem se expandindo, que a gente vai desmatando para criar novas casas, moradias, vai desmatando para criar novos fazendas, para criar gado, né? Para plantar soja. Então a gente vai desmatando e vai fazendo um crescimento de forma territorial muito grande e a gente perde a qualidade do ar, do solo, consumo excessivo, né? Qualidade da água, tem uma cidade de Minas que está em combate ali com uma fábrica da Coca-Cola, porque tinha uma nascente muito antiga lá, e essa nascente trazendo água ali para a cidade, né? Para a cidade e até para outras cidades. E aí foi feita uma fábrica da Coca-Cola próxima dessa nascente para pegar essa água essa água da nascente para produzir o refrigerante. E a nascente morreu por causa disso. Secou a nascente. E os moradores associaram, falaram assim, não, é por causa da fábrica ali, porque até então sempre teve a água. Foi feita a fábrica, sumiu, a água sumiu, tem a ver com a nascente, tem a ver com a fábrica, né? Só que como combater isso? O governo de Minas não está nem aí, né? E não foi atrás de investigar, não foi atrás porque, não, mas eles têm a licença para manter aqui, mas e o ambiente? E a saúde das pessoas, da população, né? É muito, muito, muito triste isso, né? E água é uma coisa que tem muitos estudos que mostram que vai faltar no mundo. Tem muitos países da Europa, primeiro mundo, que já vivem com a dificuldade de seca, assim, né? Eles têm que ter outras reservas. E o Brasil, se o Brasil valorizasse a água de uma forma correta, a gente poderia exportar. Você fala assim, professor, comercializar água porque a gente tem de forma abundante. Por que não comercializar isso de forma segura, de forma adequada? Mas o Brasil não valoriza isso. A gente pensa assim, nas cidades do estado de São Paulo, se a gente tivesse feito sistemas de captação e coleta de água, porque o Brasil chove muito, né? Então, coletar essa água da chuva, que é uma água potável, uma água limpa e adequada para ingerir, a gente coletar essa água da chuva por sistemas de coleta nas grandes metrópoles, nas pequenas metrópoles, nas pequenas cidades, né, nas grandes cidades, a gente fazer um sistema de coleta e reservar essa água, fazer uma reserva, colocar em locais adequados para fazer a limpeza, adequação e depois a reutilização pelas pessoas. Mas a gente não faz, a gente faz um tratamento dos rios. Então, a gente está perdendo, a gente perde mais. E isso vai repercutir futuramente, isso vai gerar uma repercussão muito grande na saúde da população. Então, infelizmente, é algo muito triste, né?
Controlar desastres de origem natural, também faz um controle, né? A vigilância em saúde ambiental. Pensa no sul, que teve esse período aí nas quatro últimas semanas, que teve chuvas muito grandes lá e ventos de 120 quilômetros por hora, e aí causou um desastre absurdo, né? Em algumas cidades. Então, eles fazem o controle para ver o que pode ser feito, né? Para diminuir os riscos ali nessa população, para que eles não fiquem doentes após esse período, ou então até mesmo que eles sejam assistencializados ali para que consigam restaurar seus lares, para reestruturar suas vidas. Então é feito um trabalho ali, né? Substâncias químicas, então é feito uma análise, acidentes com produtos perigosos, fatores de risco, pessoas que moram em morros, periferias, morros que têm o risco de desabamento. É feita uma análise para essas pessoas não ficarem nesses locais, vivendo de forma insalubre, né, vivendo de forma arriscada. Então, são fatores de risco. E, infelizmente, a moradia, o crescimento populacional e a falta de moradia leva a esses casos de pessoas morarem em situações de risco. Então, isso também deve ser analisado pelos governos, pela sociedade, para que isso minimize, né, esses casos e até o risco dessas pessoas. Eu vejo muita gente falar assim, foi morar lá porque quis. Se tivesse condições de morar em outro lugar, todo mundo ia morar em outro lugar, né? Mas não é assim, a gente não pode ter esse sangue frio de falar assim, foi morar lá porque quis, não é assim. Ninguém vai morar embaixo da ponte porque quer, ninguém vai morar na rua porque quer. Existiram situações, né? E a pessoa às vezes se acostumou tanto por morar anos ali e não ter nenhum assistencialismo de governo nenhum, e ela morou anos na rua, que ela fala assim, para que eu vou sair daqui? Agora eu já estou ambientado, já me sinto bem aqui, eu vou ficar aqui. E ela não quer mais sair. Mas por quê? Anos e anos morando ali naquela situação. Agora, se desde o começo tivesse um trabalho de, de, de recolhimento dessas pessoas, assistência a essas pessoas, a coisa poderia ser diferente, né? Mas, enfim. E a vigilância em saúde do trabalhador. E aí é uma coisa que a gente também deve se atentar bastante, né? Aos riscos que os trabalhadores correm. Ontem eu estava vendo que o presidente ele vetou uma medida que não foi o presidente, mas a equipe do presidente, né? Nesse caso não foi o presidente mesmo, foi a equipe dele que vetou que o coronavírus poderia ser uma doença que comprovada, assim, poderia a pessoa poder receber um afastamento do trabalho e receber do governo esse afastamento, né? Porque ela ficaria mais de 15 dias afastada. E ela poderia receber. E aí eles vetaram isso. E se a pessoa conseguir, aí agora está assim, né? Pelo Supremo, o Supremo aprovou, isso já tinha aprovado antes, que se a pessoa conseguir comprovar que ela se contaminou dentro do trabalho, ela pode receber. E essa é uma discussão muito complexa, porque assim, mas pô, se a pessoa se contaminou no trabalho, ela pode receber, mas como ela vai comprovar que ela se contaminou no trabalho? É difícil, é um vírus que fica ali 15 dias, mais ou menos, pode ficar até 15 dias incubado. Como você vai provar que você se contaminou no trabalho? Se várias pessoas se contaminaram do mesmo ambiente, do mesmo local, que é do trabalho, aí pode ser que você consiga comprovar. Mas só você fica muito difícil. Só que, ao mesmo tempo, se a gente olhar, analisar pelo lado do empregador, né, do patrão, do dono da empresa, do empresário, o medo que ele tem de trazer o seu funcionário e falar assim, pô, e se ele se contaminar aqui? Eu já tô com dívida, se ele se contaminar, eu vou ter que pagar para ele ficar em casa, se eu já não tenho condição de fazer isso mais. Eu preciso pagar ele trabalhando. Então, assim, é muito complexo, é uma discussão muito complexa. E para todos os lados. Às vezes, a gente condena o empresário no Brasil, e a gente também tem que olhar o lado do empresariado, né? Porque o empresário também ele gera empregos, micro e pequenos empresários geram empregos e geram uma circulação da economia.
E eu sempre falo, dou esse exemplo, né? No Brasil, a gente teve por muitos anos, isso diminuiu um pouco, né? Mas a gente vem por muitos anos tendo novelas que condenam empresários, que sempre o empresário é o vilão e o mocinho é aquele que não é o rico, né? E a gente tem que entender que nem sempre o empresário é o vilão, né? Todo mundo pode ser o vilão, tanto a pessoa que não tem dinheiro, como a pessoa que tem dinheiro, vamos dizer assim, né? Então, às vezes, se condena o empresariado e é perigoso, a gente perde o raciocínio de analisar todos os lados, né? Uma coisa que eu falo assim, um curso universitário, independente da formação universitária, ela forma pensadores. Vocês têm que ser pensadores. Vocês não podem criar uma conclusão apenas com uma informação, tendo uma informação de um lado. Vocês têm que ter informações de todos os lados. Vocês têm que analisar a situação de uma forma muito ampla, porque se a gente começa a definir as situações por uma pessoa que nos falou, nos contou, vira achismo. E isso não é ciência. E o universitário, a pessoa com uma formação superior, já fala o nome, educação superior. Você tem que ter pautado em ciência. E quando a gente fala de ciência, é pesquisas amplas. Não é tudo um cientista que pesquisou, não. A informação você pesquisou, só que de forma ampla. Se você às vezes assiste um vídeo no YouTube e fala assim, agora eu penso, ele fala que nem eu penso, então eu penso dessa forma. Você não é ciência. Você tem que analisar de todos os lados. Você tem que analisar de todos os termos para você entender. Então a gente não pode condenar o empresariado, né, desse termo, voltando a isso, não pode condenar o empresariado se a gente também não analisar todos os lados. A gente tem que analisar todos os lados. Entender que o empresário, principalmente nessa situação de coronavírus aí, também é vítima. Muitas empresas estão fechando. E quando as empresas fecham, diminui os empregos. Então a gente tem que, dentro desse balaio todo ali, a gente tem que dançar respeitando a música, e não conforme a música, respeitando a música, entendendo todos os lados ali, né? E é bem complexo isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar aqui. Então, auxiliar a recuperação de um funcionário que se machucou também, a vigilância em saúde do trabalho cuida disso. Reabilitação de trabalhadores que ficaram expostos a certas situações. Controle de IPI, de equipamentos de segurança, né? Isso é importante. Tem empresas que precisam de certos equipamentos mais específicos do que outras. Pensa assim, no coronavírus que estava acontecendo, médicos, enfermeiros, toda a equipe de saúde reclamando porque não tinha mais IPI, porque eles não tinham equipamentos, e muitos tinham que tirar do próprio bolso para comprar equipamento de segurança. E o equipamento de segurança vai trazer segurança para ele. E se ele não tiver segurança de trabalhar, como ele vai cuidar de outras pessoas que estão em estados de alerta, de atenção, que precisam de cuidados médicos? Tanto que uma coisa que a gente tem que pensar, vai ter a vacina aí, né? Em breve vai ter, em algum momento vai ter uma vacina. Fala-se que em dezembro, janeiro a gente já vai ter uma vacina. Quem que são prioridades? As pessoas que têm que tomar a vacina, né? São os grupos de risco que são as primeiros a tomarem a vacina? Não, são médicos. Mas por que não? Porque o grupo de risco tem o risco de morrer. Mas quem cuida dessa galera? Médicos. Então, os médicos, enfermeiros, toda a equipe envolvida no tratamento de pessoas que vão adoecer são os primeiros a tomarem o medicamento. Eles têm que tomar. Eles têm que estar totalmente seguros de não se contaminarem para cuidar de pessoas contaminadas. E aí sim, eles tomaram agora grupos de risco. Então tem que ser assim. Professor, mas eu não concordo. Estudos epidemiológicos falam que tem que ser assim. Tem que ser assim para que essas equipes estejam, e não é só médicos, assim, policiais, bombeiros, equipes que estão relacionadas diretamente com cuidados de saúde. Porque se essas pessoas adoecerem, pessoas podem morrer porque essas pessoas não estão lá atuando. Então, essas pessoas são prioridades, depois vem grupos de risco, e aí você vai escalonando entre a sociedade. Lá.
Áreas de abrangência, quais as áreas de abrangência, né, dentro de cada um desses que foi mencionados da vigilância em saúde. Eu cheguei a mencionar alguns aqui, então, numa escala mais, engloba malformações congênitas, né, envenenamento da infância, isso no caso da vigilância epidemiológica, né, eu não cheguei a mencionar. Mas doenças infecciosas, então, né, malformações, envenenamento na infância, leucemia, abortos, acidentes, doenças profissionais, acidentes, né, e doenças profissionais já não são doenças infecciosas, mas não infecciosas, né, não transmissíveis, né, não... Comportamentos como fatores de risco também, não transmissíveis, e riscos ambientais, né, então essas são as atuações da vigilância epidemiológica, né. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Aí são alguns programas que são feitos, né, para melhorar a assistência desses grupos, né. Programas de saúde materno-infantil, saúde do trabalhador e saúde do idoso, entre outros programas que são feitos para diminuir os riscos, né. Professor, Pode falar. pode voltar um slide, por favor? Isso. Isso, a leucemia, no caso, é o câncer, né? Só para eu... Isso. Ah, tá. Só isso mesmo que eu queria tirar a dúvida. Obrigado. A vigilância sanitária, né? Algumas ações de eliminação, prevenção e diminuição dos riscos, que nem eu já foi mencionado, e algumas áreas de atuação ali, né? Em produtos, alimentos, medicamentos, cosméticos, produtos de limpeza, sangue e derivados, equipamentos para a saúde, né? Então, assim, faz o controle em produtos, bares, restaurantes, mercados, frutarias, açougues, peixarias, frigoríficos, serviços de saúde, então unidades de assistência ambulatorial, clínicas, hospitais, ações de assistência domiciliar, práticas de interesse em saúde, serviços diagnosticados, serviços particulares, radiações ionizantes, hemoterapia, hemodiálise, então faz todos os cuidados em geral nisso, né? Então, drogaria, farmácia, perfumaria, hospitais, clínicas, laboratórios, essas clínicas clandestinas de estética, por exemplo, né? Isso é um fenômeno acontecendo aí, porque o culto ao corpo perfeito, né? Então as pessoas, por influências midiáticas, influências sociais, de redes sociais, por exemplo, as pessoas chegaram no momento e falam assim, não, corpo perfeito. Qual que é o corpo perfeito? É o corpo daquela modelo, daquela atriz, daquele ator. Esse é o corpo perfeito. E aí começa a ir para as clínicas de estética. Só que aí tem clínicas que estéticas regulares, certinho, que os valores são acima, né, do que essas pessoas conseguem pagar. Aí, de repente, elas olham ali, tem uma clínica que cobra um valor alto, mas dentro do meu orçamento, né? Mas o médico é registrado? Não sei, acho que não. Mas tem os cuidados adequados com o ambiente, né? Higienização, esterilização. Não sei. O importante é sair com o corpo bonito de lá, né? Então, isso é muito perigoso, né? A gente está vendo aí muitas pessoas morrendo com risco, porque às vezes não tem os cuidados adequados de pesquisar, entender sobre essas clínicas, entender, às vezes fazer um estudo do procedimento que ela vai fazer. Eu lembro que eu tinha uma ex-namorada que ela foi fazer, ela colocou silicone. E aí a gente estava namorando na época tudo, e eu falei para ela, eu falei assim, ó, a gente tem que ver direitinho qual que é o adequado que você tem que colocar, porque senão você coloca um muito grande e machuca, vai machucar sua coluna, você pode ficar com uma lesão na coluna ali pelo resto da vida, e vai retirar, é perigoso, então assim, não é assim. Aí ela meio teimosa, você não está querendo deixar eu colocar. Eu falei, eu tenho nada a ver, você vai colocar, você faz o que você quiser na sua vida, eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou falando assim, eu estou preocupado com a sua saúde. Aí, quando o médico falou para ela, ó, esse tanto que você quer colocar, essa quantidade não é adequada, a gente tem que colocar um pouco menos. Aí eu olhei para a cara dela e falei, aí,
Quando ele fala, tá tudo bem, né? Eu tô falando para você porque eu fui atrás de informação. Não é assim. Você vai colocar um volume muito alto, é perigoso. Você vai mudar a estrutura da sua coluna, do seu corpo, né? É um peso maior que você tem ali. Então, é perigoso. Aí ela meio que acordou na real ali e colocou uma quantidade adequada, indicada pelo médico até. E aí depois não teve nenhum problema de saúde. Então isso também tem que ser analisado. As pessoas precisam, ela vai fazer um procedimento, faz um estudo breve sobre isso, lê um livro, um artigo. Às vezes tem informação boa na internet, né? Às vezes tem informação muito ruim, mas tem informação boa. Pesquisa é importante para a gente entender qual que é o procedimento que vai ser realizado, para minimizar os riscos, né? Então isso é importante também. Meio ambiente, então a gente está falando água, resíduos sólidos, edificações, ambientes de trabalho, então criar ambientes adequados de trabalho. Existe, muito se fala agora sobre síndrome de burnout, né? E é algo que acontece há muitos anos, vem acontecendo em maior intensidade nos últimos anos, porque a forma que as empresas trabalham vem modificando e as cobranças às vezes são muito excessivas e as pessoas não estão preparadas para essas mudanças e acaba que cria ambientes de trabalho tóxicos, vamos falar a palavra do momento, né? Tóxicos, e as pessoas acabam entrando num complexo ali de esgotamento muito grande. Eu espero poder falar um pouco mais de síndrome de burnout em algum momento ali das próximas aulas, mas se não tiver nos conteúdos, eu tenho que ler ainda todos os outros conteúdos, as outras unidades que eu não li ainda, mas se não tiver nas outras unidades, pelo menos uma aula ali eu vou reservar para falar do conteúdo da aula e falar um pouco de síndrome de burnout, porque eu acho interessante para vocês, né? Provavelmente isso, se vocês já tiveram, vocês vão, se vocês não tiveram, né? Ou já tiveram, beleza, não tem problema nenhum. Se vocês não tiveram, talvez vocês podem ter uma outra disciplina. Mas eu gostaria de falar um pouquinho disso, porque é algo que está ligado diretamente, né, aos comportamentos das nossas áreas. Pessoal da nutrição, a pessoa começa a ter comportamentos distúrbios alimentares, às vezes por causa da síndrome de burnout. Então, é uma coisa que a gente precisa entender muito bem isso, né? Mas, enfim. Saúde do trabalhador, ações e práticas que envolvem intervenções sobre os fatores de riscos dentro dos ambientes de trabalho, né? Então, algumas ações que devem ser feitas, que nem eu falei, IPI, uso de equipamento obrigatório de segurança, e aeroportos e fronteiras também, né? O controle específico de portos, aeroportos, fronteiras, porque às vezes certas substâncias são carregadas, alimentos, então tem que tomar alguns cuidados também, né? Para que gerar a segurança das pessoas que frequentam aquele ambiente e vão para outros ambientes, né? Então, para concluir, né? O Sistema Único de Saúde ele faz orientações e reorientações, né? Pensando numa atenção básica à saúde, proporcionar um meio de atenção básica, né? Trazendo maior qualidade às pessoas. Então, a vigilância de saúde tornou-se responsável, né? A vigilância é responsável por ações de vigilância, prevenção e controle. Eu acho que essas três palavrinhas é muito importante a gente ter, né? Vigilância, prevenção e controle, porque muitas vezes existem as contaminações, existem os riscos, mas se a gente ter ações de controle e prevenção, vai minimizar as situações, né? Promover, trazer promoção à saúde, realizar monitoramento epidemiológico, que é importante, de doenças transmissíveis e não transmissíveis, porque de doenças transmissíveis, porque pode aumentar o número de contágio, e não transmissíveis, porque pode ter ambientes que geram risco, que tem que ter cuidados maiores para que não ocorra acidentes, não ocorra lesões, não ocorra situações que vão agravar, né, situações perigosas. E até mesmo, a gente falou bastante ali, tabagismo, álcool, né? Então, são doenças não transmissíveis que são monitoradas pelo epidemiologistas, né? Não são doenças, né? Não, são situações, tabagismo, álcool,
são situações comportamentais com o consumo de certos produtos que vão gerar mais riscos de doenças não transmissíveis, né? A gente tem que falar só o termo correto aí. Elaboração e análise de perfis que vão gerar maior adoecimento ou não da população, né? Então a gente tem maiores riscos. Então a vigilância da saúde deve estar presente na prática cotidiana das equipes de saúde da família. Equipes de saúde da família, porque é uma coisa que a gente vê que está relacionado diretamente ao crescimento populacional, está relacionado diretamente às mudanças sociais que nós temos, comportamentos sociais. Então a gente tem que concluir, né, que os conhecimentos e a prática da vigilância de saúde são vital e de extrema importância para os profissionais da saúde. Comportamentos sociais que vão levar, por exemplo, à bulimia, anorexia, comportamentos sociais que vão levar à desidratação. Muitas vezes o nutricionista tem que ficar adequado a isso. Mudanças climáticas que vão gerar isso. Mudanças comportamentais sociais que vão gerar isso. Fisioterapeutas que às vezes têm que ter cuidados maiores, assim, períodos de grande seca. As pessoas têm mais problemas respiratórios e às vezes fazer procedimentos de recuperação dessas pessoas em hospitais, clínicas, é importante. Então, isso são os profissionais da saúde têm que ficar atento muito a essas mudanças e essas situações para entender qual vai ser a sua ação, as suas medidas frente a essas situações. Tá bom? Então, termina essa parte aí. Achei até que estendeu 8 slides só, estendeu bastante. Eu vou até terminar essa gravação e vou começar uma outra para a gente fazer a segunda parte.